Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 26 de agosto de 2025, a qual a sessão gravada será disponibilizada posteriormente. Pediria para todos os juízes confirmarem a presença no sistema de debate. Muito bem, todos os juízes confirmaram a presença, eu vou iniciar a sessão no sistema. Temos 3 processos de dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação e o patrono está presente. Então, iniciamos os trabalhos com o processo de Minerva S.A., é um recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença dos patronos. No caso da Minerva, quem que vai fazer a sustentação oral? Desculpe. Bom dia, sou eu, doutor Inácio Kalinka. Doutora Kalinka. Tem um recurso do ofício da Cefaz. Doutor Tiago, gostaria que marcasse a presença? Pode ser sim, presidente, por favor. Obrigado. Aí precisaria de algum documento, registrar algum documento, doutor Tiago. RG ou CPF? Pode ser RG? Pode. 0011 Só um 54831. 0011 54831. 831, ok. Doutor Inácio? Sim. Pela ordem, só para, não sei se está registrado, mas eu faria a sustentação oral pela Capital Trade, que é a solidária. Sim. É o seguinte, eu vou antecipar um pouco o meu voto. No dia de hoje, eu não vou julgar o mérito, né? Minha proposta para uma diligência justamente por conta do solidário, né? Então, o Dr. Vitor ainda não está registrado no sistema por causa de um problema processual que vocês até colocaram no recurso. Tudo bem? Então, até indagaria, assim, como hoje não vou apreciar o mérito, minha proposta para uma diligência, se os patrões gostariam de fazer sustentação no dia de hoje, ou poderia ser no retorno da diligência. Presidente, da minha parte, eu prefiro que seja no retorno nesse caso. Ok. É um saneamento processual, doutor Vitor. Né? Eu estou a par, doutor. Eu acho que foi feito a juntada do recurso. Isso. De forma tempestiva. Eu acho que a pessoa que deu andamento não verificou e a gente fez até um peticionamento esclarecendo. Isso. Se eu não me engano, acho que foi uma questão de tamanho de arquivo. E aí acho que foi feito um protocolo com a peça e um segundo com alguns anexos. Salvo engano, foi alguma coisa nessa linha. Mas foi tempestivo e a gente percebeu que no despacho de encaminhamento não houve a correta identificação do recurso da parte solidária também. Isso. Mas da nossa parte não há nenhum óbice em fazer sustentação oral no retorno. Tá bom. Então, ok. Então, eu vou passar rapidamente a leitura do relatório e do voto. Então, recurso ordinário e recurso de ofício seriam 2 acusações fiscais. A primeira será deixar de pagar ICMS por meio de regulamentos especiais, o ICMS devido até o momento de desembarque aduaneiro das mercadorias discriminadas importadas do exterior, sem que essas importações sejam realizadas por conta e ordem. Segunda acusação, creditar indevidamente o ICMS por meio de escrituração no livro de registro de entradas do ICMS destacar notas fiscais eletrônicas. Essas notas fiscais eletrônicas foram emitidas para dar entrada em mercadorias importadas do exterior por conta e ordem. A adição primeira instância julgou procedentes as acusações relacionadas aos itens 1.70 a 1.75, improcedentes as acusações relacionadas a todos os itens contidos no intervalo do item 1.1 a 1.69, procedente do item 2, e manteve a responsabilidade solidária da Capital Trade Importação e Exportação. O responsável solidário Capital Trade interpôs recurso ordinário requerendo a nulidade do AIM e no mérito reconhecimento de toda... e no mérito reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. A Doença Penal Fiscal feitou parecer requerendo o provimento de ofício.
O responsável solidário Capital Trade apresentou contra-razões requerindo não provimento de ofício. A autora apresentou contra-razões requerindo não provimento de ofício. E, em conformidade com a referida decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário requerendo a nulidade do AIM, a improcedência do auto de infração, subsidiariamente a relevação e redução da multa do item 2 do AIM. O responsável solidário Capital Trade apresentou petição alegando que o despacho do juiz de admissibilidade foi omisso contra o seu recurso ordinário interposto. A doutora imputação fiscal manifestou-se para não por recurso ordinário da autuada. Então, este é o relatório, eu vou passar diretamente ao voto. Inicialmente, analisando o despacho de admissibilidade, de fato, foi omisso contra o recurso ordinário interposto pelo responsável solidário de Capital Trade Importação e Exportação Limitada. Assim, deve-se realizar o juízo de admissibilidade de referido recurso ordinário de competência delegado tributário julgamento nos termos do parágrafo 2º, artigo 47 da Lei 3.457. Na hipótese de haver sua admissão, deve ser aberto prazo para as contra-razões da doutora imputação fiscal, conforme o parágrafo 3º, artigo 47 da Lei 3.457 de 2009. Presposto, com o julgamento de diligência, a Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas, para proceder ao juízo de admissibilidade de recurso ordinário, interposto pelo responsável solidário Capital Trade Importação e Exportação Limitada e demais providências cabíveis. Então, é assim que eu voto. Então, de fato, doutor Vitor, eu verifiquei, eu não vislumbrei juízo de admissibilidade do recurso ordinário apresentado. A competência para essa admissibilidade é do delegado tributário de julgamento. Então, minha proposta de diligência é que retorne os autos ao delegado para que seja feito o devido juízo de admissibilidade do recurso. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de Minerva S.A. foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço ao presidente doutor Vitor, doutora Karinka e doutor Pedro. Um bom dia. Obrigada. Eu peço licença para me retirar. Desejo um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Inácio. Também peço escusas para me retirar e aguardaremos o retorno do processo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, excelente julgamento a todos. Tchau, tchau. Passa o processo de Solar e Cosmético Produtos de Higiene Limitada. É um recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Doutor Tiago, também tem recurso de ofício, eu precisaria de novo o número do documento. Tá bom, pode falar? Pode. 0011 54831. Obrigado. Então, recurso de ofício e curso ordinário, interposto contra a decisão proferida PDTJ3, UJ São José do Rio Preto. O contribuinte foi acusado de deixar para semestre no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, em razão de ter sido indicada operação de exportação, sem que essa tenha sido realizada, decorrido para os 180 dias da série de mercadorias. A adição primeira instância julgou procedente o subitem 1.3 e improcedentes os itens 1.1, 1.2 e 1.4 do AIM. Inconformado com a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese alegações: efetiva exportação da mercadoria, inaplicabilidade da presunção da operação interna, imunidade constitucional das exportações e desproporcionalidade da multa. Por fim, requer o cancelamento da autuação remanescente,
subsidiariamente a redução da multa, a correção dos juros da taxa Selic e a produção de provas. A doutora Imputação Fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. O contribuinte apresentou contra-razões, requerendo não provimento de recurso de ofício. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Este é o relatório, eu vou passar o voto. Inicialmente, passo a prestar recurso de ofício que trata o exame necessário. Em seu parecer, a doutora Imputação Fiscal alega que houve a saída de mercadorias e não ocorreu a devolução das mercadorias ao estabelecimento autuado, tendo ela utilizado de maneira inadequada a emissão da nota fiscal de entrada. A inadequação da emissão da nota fiscal de entrada é matéria que não foi controvertida, uma vez que não consta da acusação fiscal e nem da decisão primeira instância. No exame necessário, devolve-se toda a matéria controvertida, importando no efeito translativo pleno, que, no entanto, não autoriza que toda e qualquer matéria possa ser apreciada. O STJ, no RESP 959338, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, assim se pronunciou. Esse efeito translativo amplo, admitido pela doutrina e pela jurisprudência, não autoriza a conclusão de que toda e qualquer questão passiva de ofender, em tese de interesse público, deva ou possa ser examinada de ofício pelo tribunal ad quem. O exame necessário nada mais é que a permissão para um duplo exame da decisão proferida, pelo juiz singular em detrimento do ente público, a partir das teses efetivamente objeto contraditório e de pronunciamento judicial anterior. Conforme exposto pelo auditor fiscal atuante, o fundamento da atuação não foi que as notas fiscais de devolução não prestariam a comprovar retorno às mercadorias, e nem que elas seriam inadequadas, mas sim a falta de indicação da nota fiscal original nas referidas notas fiscais de devoluções. E o seguinte, informa-se que, diferentemente de outros casos em que o contribuinte apresentou descrição da nota fiscal de devolução, com indicação da nota fiscal original, para as notas fiscais tais e quais, que não apresentavam a indicação da nota fiscal original em informações complementares, foi lavado o semestre indicado no AIM. Portanto, caso o contribuinte tivesse indicado a referência apontada em resposta à notificação, os itens 1.1, 1.2 e 1.4 do quadro 1 não teriam sido lavrados. Deste modo, é sobre essa matéria que recai a controvérsia. No caso, a autora apresentou provas de que houve a referida indicação, como exposto pelo auditor fiscal autuante sua manifestação. Assim, tendo sido apresentadas provas da improcedência do fundamento da atuação, mantendo o cancelamento dos subitens 1.1, 1.2 e 1.4 do AIM. Conforme folhas 2, os júris referem-se aos fatos ocorridos a partir de 1 de quadro de 2020. Assim, ele já corresponde à taxa Selic nos termos do parágrafo 1º, do artigo 96, Lei 6374. Pelo exposto, conheço e nego o público de ofício. Passo a apreciar o recurso ordinário. No tocante à ligação de efetiva exportação de mercadoria, não assiste razão recorrente. A DUI 21BR001357474, dígito 2, não traz indicação da nota fiscal 6499, mas sim da nota fiscal 103, série 2. É fato incontroverso que a nota fiscal 103, série 2, não traz vinculação com a nota fiscal 6499, como determina o artigo 441 do regulamento, vigente à época dos fatos, e que essa não se encontra averbada, uma vez que a recorrente não apresentou provas em contrário, quer quando notificada pelo fisco, quer em sua defesa, quer em seu recurso. Taxa de mercadoria fungível, máscara de alisamento capilar Terab Lis, no FIS 1 kg. Assim, não é possível confirmar que a mesma mercadoria da nota fiscal 6499 é que foi exportada pela nota fiscal 103, série 2. Assim, não houve a comprovação de exportação da mercadoria considerada a nota fiscal 6499. Relativamente à alegação da inaplicabilidade da presunção da operação interna, conforme exposto no item precedente desse voto, não houve a comprovação da exportação da mercadoria relativa à nota fiscal 6499. Assim, a operação de saída dela é tributada, não gozando de imunidade tributária. A imunidade constitucional das exportações não se aplica, uma vez como exposto no item 4 deste voto, não houve a comprovação da exportação da mercadoria referente à nota fiscal 6499. Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, a matéria está pacificada como solicitite, como exposto no processo da ET 8, 4042, 460, 2014, relator Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui no meu voto. A administração pública deve atender à legalidade e o artigo 28 da Lei 3457 vai doar o julgamento afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvar as hipóteses por seus incisos que não contemplam decisões em recurso extraordinário, sem que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Assim, estando a multa expressamente prevista em lei, artigo 85, inciso 1, alínea H, da Lei 6374, o julgamento não pode afastar a sua aplicação. Destaque não recorre à pretensão recorrente,
Então, pelo exposto, conheço e nego o problema extraordinário. É assim que eu voto. Só um momento que eu registro o voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, tem uma questão Sim. quanto ao recurso de ofício, Certo. que é o seguinte, eu acho que eu entendo essa decisão, né, o seu raciocínio, mas eu creio que o que a representação fiscal comentou lá no recurso de ofício sobre o procedimento do contribuinte, eu entendo que é um desdobramento das alegações do contribuinte, né? O contribuinte ele alega que determinadas notas foram emitidas com alguns erros, né? E ele quis cancelar essas notas, né? Então ele fez isso por meio de um procedimento de emissão de nota de entrada, né? E depois emitiu novas notas. É isso basicamente o que ele diz, né? Embora o fiscal ele tenha concordado, eu acho com o contribuinte falando, pô, ele fez a referência da nota de saída nessa nota de entrada. Eu creio que a gente está criando tipo um precedente assim, que convalida esse procedimento que a gente sabe que é inválido, né? Ele não pode cancelar uma nota de saída por meio da emissão de uma nota de entrada, pura e simplesmente, né? Ele teria então que ter destacado o ICMS nessa nota que não foi exportada e poderia ter feito aquelas notas de mercadoria não entregue e tal e se creditado, né? Mas a gente admitir que ele não pagou, então por que não pagou? Emite uma nota também sem imposto, é um procedimento que não tem na legislação, né? Então, e eu creio que o parecer da representação fiscal, ele não extrapola aquilo que está na acusação, ele combate a alegação do contribuinte, né? E isso faz parte do contraditório e da ampla defesa, né? Então, por isso que a gente entende que essas três notas do recurso de ofício, a acusação está correta. Teve exportação? Não teve, né? Isso é fato incontroverso, né? Então, é por isso que a gente insiste nessa questão de que é procedente o débito fiscal dessas três notas. Presidente, obrigado pela oportunidade. Doutor Tiago, eu vou manter meu voto, porque essa matéria, então, não consta da decisão recorrida, né? É um recurso de ofício. Então, nos termos do meu entendimento, então não seria a matéria a ser apreciada de ofício agora, né? Neste momento. Ademais, também, o regulamento, ele dispensa o pagamento de ICMS da mercadoria exportada se houver devolução para 180 dias. Né? Então, pode ter ocorrido algum erro de formalidade, mas a exigência do imposto é de infração material, né? Uma vez que exige o imposto. Então, eu vou manter meu voto, porque essa matéria, na verdade, eu acho que não foi discutida, né? Então, não caberia no recurso de ofício nesse momento. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido, e o recurso ordinário de solar e cosméticos, produtos de higiene limitada, foi conhecido e não provido. Passar para o processo de transportadora Cida de Milha Limitada, recurso ordinário também de minha relatoria. Então, recurso ordinário, acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS em decorrência da escrituração de 519 notas fiscais eletrônicas de entradas, emitidas por Campeão 28 Pós-Serviço Limitada,
em simulação de operação de aquisição de mercadorias, óleo diesel, haja vista não terem ocorrido os correspondentes ingressos de produto no estabelecimento. A adição primeira instância julga procedente o AIM. Inconformado à adição primeira instância, o contribuinte interpôs o recurso ordinário, alegando em síntese a proclamação da inconstitucionalidade da multa, aplicar em patamar superior ao percentual equivalente a 100% do débito principal. Por fim, requer o cancelamento da auto-inflação. A auto-interpretação fiscal manifestou para não prover recurso ordinário, eis o relatório, vou passar o voto. Inicialmente, observe que a recorrente não se insurgiu contra os fatos imputados pelo fisco, quer em sua defesa, quer no recurso ordinário. O parágrafo 4º, artigo 85 da lei, estabelece que considera-se parcial defesa na qual o interessado não conteste de forma expressa um ou mais itens da acusação. Os fatos não impugnados tornam-se incontroversos, como exposto para STF no RE 2747/93, relatora ministra Ellen Grace. A própria agravante da petição inicial classifica-se como empresa exclusivamente prestadora de serviço, condição não impugnada pela União na contestação, o que torna tal fato incontroverso. Se também nesse sentido, o agravo regimental do ANESP 6633935, relator ministro Aurélio Belize, o STJ também caminhou nesse sentido. Assim, a acusação fiscal é procedente. A recorrente limita-se a aduzir que a multa aplicada deve ser reduzida ao patamar de 100% do valor do imposto, como decidido pelo STF no RE 736090 em repercussão geral. No entanto, a administração pública deve ter a legalidade, e o artigo 28 da Lei 13457, veda o órgão julgamento, afasta a aplicação de leis sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses por seus incisos, que não contemplam decisões em recurso extraordinário, sem que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Assim, estando a multa expressamente prevista em lei, artigo 85, inciso 2, a linha D, da Lei 6374, o órgão julgamento não pode afastar sua aplicação. Ademais, a conduta infracional é controversa, como exposto acima, e o contribuinte tinha a possibilidade de usufruir do artigo 85b da Lei 674, de modo que a multa seja diminuída para 35% do valor do imposto. Transcrevo aqui no meu voto o artigo 85b da Lei 674. Observe que, dentre as condições previstas, não se exige o pagamento do auto-inflação para seu usufruto, podendo o contribuinte optar pela diminuição da penalidade ou ingressar no contexto administrativo tributário. No caso dos autos, a autuada prefere ingressar no processo administrativo tributário, ao invés de ter sua multa diminuída para 35% do valor do imposto, patamar inferior estabelecido para a citada decisão do STF. Então, pelo exposto, conheço e nego por imposto ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso já de transportadora siderurgia limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 26 de agosto de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir após o voto encerrar a gravação.